Queria cumprimentar os colegas da mesa, Fernando Siqueira, professor Hildo Sal, deputado Vieira da Cunha, deputado Valdo Barbosa, professor Pedro da UNB, cumprimentar todos vocês. Eu acho que vou ter uma oportunidade aqui de fazer uma palestra técnica, que eu penso também ser importante, porque eu fui, vamos dizer, convocado, né, pelo Partido Democrata Trabalhista para fazer essa apresentação. Meu amigo Adroaldo, né, da liderança do PDT, me convocou e eu não poderia deixar de estar aqui e dar a minha visão técnica aí sobre o assunto. Eu tenho hoje uma triste sensação de que essa oportunidade do pré-sal, como renda para o povo brasileiro, para a educação, para a saúde, para a infraestrutura, para qualquer que seja a área, ela está sendo perdida. Por isso que eu coloquei aí uma oportunidade perdida. Só para vocês terem uma ideia do que é o pré-sal, essa área azul que vai lá do litoral do Espírito Santo até o litoral de Santa Catarina, uma área gigantesca que tem uma camada de sal, que em muitos pontos ela é impermeável e armazenou uma quantidade enorme de petróleo abaixo do sal. Nós temos um destaque ali na Bacia de Santos, que é ali no litoral de São Paulo, né? Ali é onde ela é mais impermeável. Então, ali estão os grandes reservatórios do pré-sal. Na área lá da Bacia de Campos, lá no Rio de Janeiro, tinham janelas, fraturas no sal, e o petróleo migrou e se acumulou acima do sal. Então, lá a gente chama de pós-sal, porque está no arenito acima do sal. Aqui está num reservatório carbonático abaixo do sal, na Bacia de Campos, de Santos. Então, a nossa grande área é a Bacia de Santos. Bem, como é que os países podem fazer para apropriar essa renda do petróleo, né? Uma maneira comum, muito característica e muito típica é o monopólio, né? Então, vários países, né? Arábia Saudita, Kuwait, Omã, Emirados Árabes, México, Irã, eles são monopolistas. Eles têm uma empresa pública, né? Eles entendem que a empresa pública pode explorar o petróleo, e esse petróleo, a renda do petróleo, é toda apropriada pelo Estado. Então, eu diria que esse é o melhor modelo, principalmente em uma área como o pré-sal, onde a gente sabe da existência de grandes reservatórios, né? Então, em áreas como o pré-sal, o que eu defendo é a volta do monopólio estatal do petróleo, porque, tecnicamente, essa é a maneira que mais gera renda para o Estado. Agora, a gente tem desafios aí para se implantar o monopólio no Brasil. Qualquer país que exerça o monopólio, esse monopólio é exercido por uma empresa pública. Nós não temos mais uma empresa pública. Na verdade, a Petrobras era executora do monopólio estatal do petróleo, mas ela não é uma empresa pública. Mas ela tinha um capital predominantemente nacional, né, com grande parte das ações sendo da União e de pequenos acionistas na Bolsa de Valores do Brasil. Acontece que hoje a Petrobras ela tem 35% do capital social na mão de estrangeiros, sendo, no total, 53% do capital social na mão de acionistas privados. Então, uma empresa com esta estrutura acionária, ela não poderia, né, apropriar da renda do petróleo, porque se ela apropriasse, 53% da renda seria privada. Então, existe um desafio muito grande no Brasil, que seria resolvido como? Estatizando a Petrobras. Se a Petrobras for estatizada, ou se pelo menos voltar, né, com essas ações que estão na mão de estrangeiros, que representam 35% do capital social, ela poderia exercer novamente, mesmo que haja, vamos dizer, conceitualmente não seja o adequado, mas ela poderia voltar a exercer o monopólio do petróleo. Infelizmente, eu não sinto eu não sinto um sentimento político para estatizar a Petrobras, que seria a situação ideal, né? Você estatiza a Petrobras e exerce o monopólio. Bem, nessa situação, tecnicamente, o que seria muito recomendável é que a União
detentora do monopólio estatal do petróleo, contratasse a Petrobras no regime de prestação de serviços para que a Petrobras exercesse o monopólio estatal do petróleo como prestadora de serviço. Então, ela seria remunerada como prestadora de serviço. Existe um projeto de lei tramitando na casa para se criar a opção da prestação de serviço, mas hoje, infelizmente, a legislação não permite a modalidade de contratação de serviço. Bem, uma outra opção, né, que também não é uma opção ruim, seria um contrato de partilha de produção. Infelizmente, né, o nosso regime de partilha de produção, ele é muito ruim tecnicamente. Por quê? Porque o regime brasileiro de partilha de produção não garante uma receita mínima para o Estado, para a União. No regime de partilha de produção, o lucro, a receita líquida, é chamada de excedente em óleo. A única coisa que a Lei 2.351 estabelece é que um edital irá determinar o percentual mínimo do excedente em óleo para a União. Então, ela não estabelece nenhuma política pública. Então, esse é uma grande, vamos dizer, falha técnica na nossa legislação. Bem, nesse cenário, a gente fica, então, à mercê de editais. E o edital pode estabelecer a participação da União na receita líquida do campo em razão de um simples edital, né? Por incrível que possa parecer, né, no regime anterior, que era o regime de concessão, existia, não na lei, mas existia, a lei remetia a cobrança, os critérios de cobrança da participação especial a um decreto do presidente da República. Então, o decreto 2.705 do regime de concessão, ele estabelece uma política pública para que o Estado aproprie da renda, né, por meio de uma participação especial, que nada mais é que o excedente em óleo do regime de partilha. Todos dois são percentuais da receita líquida. Um é chamado de participação especial e o outro de excedente em óleo. Então, esse é o cenário, vamos dizer assim, legislativo que a gente tem hoje. Então, vigoram no Brasil 3 regimes contratuais, né? O regime de concessão, o regime de cessão onerosa e o regime de partilha. Infelizmente, em todos os três regimes, a apropriação da renda pelo Estado é baixíssima. O regime de concessão, o máximo que a gente pode chegar é próximo de 40% da receita líquida, que é chamada de participação especial. No regime de cessão onerosa, é apenas 10% de royalties. E no regime de partilha de produção, a gente tem os royalties que são maiores de 15%, mas a gente não tem nenhuma política pública que estabeleça o excedente em óleo no regime de partilha. Então, nós temos 3 péssimos modelos, tecnicamente, para que o Estado aproprie a renda do petróleo. Essa aí é a composição acionária da Petrobras. 35% do capital social da Petrobras é de estrangeiros, sendo 53% privado. A gente acompanhou muito aqui toda a discussão dos royalties do petróleo, né, porque os estados confrontantes e não confrontantes tinham visões diferentes. E a gente entende, né, acha que esses 31 bilhões que foram arrecadados no ano de 2012 são recursos elevados. Não são. Esses 31 bilhões aí, em termos mundiais, são baixíssimos. A Noruega tem uma produção, em termos de valor, muito semelhante à do Brasil.
A Noruega arrecada mais que o dobro do Brasil. Então, se aqui a gente está falando numa arrecadação de 31 bilhões, mas se a gente somar imposto de renda, mais contribuição social sobre o lucro líquido, chegando aí a 40 bilhões, na Noruega arrecada-se para a mesma produção mais de 80, 90 bilhões. Então, a arrecadação no Brasil é baixíssima. Paulo César, dá um minutinho. Eu queria convidar o deputado Chico Alencar aqui para a mesa. O cenário, né, de produção no Brasil, o Brasil produz 2 milhões de barris por dia, né? Tem uma produção, vamos dizer, estabilizada aí nos últimos 2, 3 anos, mas a grande perspectiva aí com o pré-sal é crescer. O pré-sal, hoje, a gente já está falando aí de produção da ordem de 360 mil barris de petróleo equivalente por dia. Na verdade, quem está segurando a produção do Brasil em 2 milhões de barris por dia é o pré-sal, porque o pós-sal, a gente está tendo uma queda grande de produção. Então, a gente tem uma queda de produção no pós-sal de 300 mil barris por dia, que é compensada já pelo pré-sal. Então, o pré-sal não é nada abstrato, não. O pré-sal é uma realidade e de 360 mil barris hoje, né, podendo chegar a 2 milhões de barris daqui a 10 anos ou menos. É muito importante a gente entender, né, que um campo de petróleo, ele começa com a produção alta, mas essa produção cai ao longo do tempo. Então, eu estou dando um exemplo aqui do campo de Marlim, que foi um campo com um grande pico de produção em 2002, chegou a produzir aí mais de 500 mil barris por dia, e hoje está abaixo de 200 mil barris por dia. Então, qual que é vamos dizer, o tempo de um campo de petróleo? Marlim entrou em operação comercial em 94, chegou a um pico de produção em 2002, com mais de 5 mil barris de produção média por poço, e hoje a gente tem uma produção média por poço de 1,8 mil barris por dia, ou seja, menos de 2 mil barris por dia de produção média por poço. Pode fazer o favor de mandar para mim poder. Então, essa é uma curva, vamos dizer, meio típica, né, de uma curva de produção de um poço de petróleo. Começa alto, depois estabiliza, chega num pico e depois cai. PT, Partido Trabalhador. Essa é a curva de produção, a gente deve estar produzindo 4,2 milhões daqui a 10 anos. Aqui estão as participações governamentais no Brasil, que são baixíssimas, de 40% a 50% do faturamento total do setor. Se a gente for comparar com a Noruega, né, a gente está falando em 40%, na Noruega é 85%, 76%, 79%. Então, o Brasil é menos da metade da Noruega. Mas não é só a Noruega que apropria a renda, né? Todos esses estados aí, ó, Angola, Rússia, Cazaquistão, China, estão na faixa de 80% a 90% da receita petrolífera é apropriada pelo Estado. Então, a exceção é o Brasil. Países exportadores de petróleo, a faixa de apropriação da renda é de 85%, 90%, até mais que 90% da receita. No Brasil, então, o Brasil arrecada mal, arrecada pouco e distribui mal, né? Houve uma tentativa de se melhorar essa distribuição, que tecnicamente muito justificável, que houve uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu a Lei 12.734, e diga-se de passagem, essa decisão do Supremo, tecnicamente, é ilegal. Uma decisão de um ministro do Supremo monocrática só pode ocorrer no recesso. Em março, o Supremo Tribunal não estava em recesso e a ministra suspendeu monocraticamente uma lei aprovada pelo Congresso Nacional numa decisão tecnicamente incorreta. Essa aí é a nossa grande área do pré-sal, né? Que isso aqui é em frente lá, o estado de São Paulo, que é a Bacia de Santos. Então, nós temos aí reservas gigantescas.
Desde de 2008 que eu tenho defendido, né, que o Estado brasileiro se apropriasse dessas reservas, né? Então, se o campo de Lula, que é aquele campo verde claro, que está marcado naquela figura superior, né, ele estava numa área concedida, que se respeitasse os contratos e que o petróleo daquela área ficasse com a Petrobras e as multinacionais que são parceiras dela na área concedida, que nesse caso aí são a BG, que é inglesa, e a Galp, que é portuguesa. Mas esse reservatório de Lula, ele extrapolava a área concedida. O mesmo acontecia na área de Iara, né? O mesmo acontece na área de Júpiter, o mesmo acontece na área de Caramba, e possivelmente o mesmo acontece na área de Guará, que hoje chama Sapinhoá. Então a gente estava com tudo para apropriar o petróleo que estava na área da União. Era simplesmente fazer o que tecnicamente é chamado de individualização da produção, que é um acordo de unitização. E todo esse petróleo seria destinado, as receitas líquidas seriam destinadas ao Estado brasileiro. Houve uma decisão, para mim, completamente equivocada, que foi a cessão onerosa, que houve um pagamento de $8,51 por barril, que é muito menor que a participação especial que seria decorrente disso. Então, na minha visão, tecnicamente, o primeiro grande equívoco no Brasil, tecnicamente, foi abrir mão das áreas do pré-sal, que eram unitizáveis e que podiam gerar recursos altíssimos para a educação, para a saúde, para o povo brasileiro, e, infelizmente, essa cessão onerosa vai destinar apenas 10%, que são os royalties que são cobrados. Esse, então, é o grande primeiro erro, tecnicamente. Aí é só o exemplo de que, mesmo hoje, a gente ainda tem possibilidade de recuperar essas receitas. Na área de Carcará, estima-se 40% do óleo está na área da União. A área de Lula, como foi cedido onerosamente sul de Lula, só sobraram 2%, mas 2% de Lula ainda é muito petróleo. Em Júpiter, a gente deve ter da ordem de 20% do petróleo de Júpiter na área da União. Então, ainda existe uma possibilidade de, nessas áreas, se celebrar um acordo de unitização e aumentar as receitas para o Estado brasileiro. Agora vamos aqui ao ponto aqui, que é a questão de Libra. Libra está do lado de Franco. Infelizmente, Franco foi cedido onerosamente para a Petrobras e Franco só vai gerar 10% de royalties. Então, o mesmo equívoco que aconteceu lá no entorno de Iara, sul de Tupi, sul de Guará, aconteceu em Franco. Essa cessão onerosa de Franco, para mim, ela foi um grande erro também. Outro grande erro, a unitização que não ocorreu e a cessão onerosa de Franco. Bem, Libra e Franco são dois tesouros. Por que tesouros? Porque eles estavam na área da União quando foram descobertos, ao contrário de Lula. Lula é um grande tesouro, mas foi descoberto numa área concedida. Franco e Libra, quando foram descobertos, estavam na área da União. Franco já foi perdido na cessão onerosa, e Libra possivelmente será perdida no regime de partilha, que eu vou entrar em detalhes à frente. Por que é que eles são tesouros, essas duas áreas, que talvez façam parte de um mesmo reservatório? Há dúvidas sobre isso. Eles estão a 170 quilômetros da costa, têm uma espessura de reservatório de mais de 300 metros. Você, sem nenhum desafio tecnológico hoje, você faz um poço vertical, lâmina d'água de 2.000 metros e produz esse óleo sem nenhum desafio tecnológico. E são reservas gigantescas, né? Então, Franco foi cedido para a Petrobras, teoricamente, com 3,5 bilhões ou 3,05 bilhões de barris. Um desses dois números. Mas, muito provavelmente, Franco
terá petróleo recuperável da ordem de libra. Deixa eu explicar para vocês o que é petróleo recuperável. Uma coisa é o petróleo que está lá no reservatório. Esse petróleo a gente chama de petróleo in situ. Outra coisa é quanto desse petróleo a gente recupera. Então, franco e libra, né, podem ter petróleo recuperável muito mais que os 5 bilhões estimados no caso de franco por uma certificadora, que é a GCA, e no caso de libra, que foi estimado 10 bilhões de barris, com um fator de recuperação de 30%. Ou seja, se você tem lá no reservatório 40 bilhões de barris, se você tem um fator de recuperação de 30%, você recupera 12 bilhões. Mas, na bacia de Campos, a gente já está naquele reservatório de Marlim com fator de recuperação de 56%. Então, na verdade, a gente pode recuperar de libra mais de 20 bilhões, porque, muito provavelmente, nós vamos chegar a fatores de recuperação superiores a 50%. O mesmo raciocínio aplica-se a franco. A gente pode recuperar de franco mais de 10 bilhões de barris. Só para vocês terem uma ideia do que representa 20 bilhões recuperáveis, toda a reserva construída pelos 60 anos da Petrobras geram hoje uma reserva de 15,7 bilhões. Então, nós estamos falando aqui de reservas só em libra com potencial recuperável de 20 bilhões de barris. Mas nós vamos trabalhar com os 10 bilhões, que é o que está sendo dito, e que tem uma certa margem de segurança. Esses aí são as duas cismas que foram feitas nessas áreas, que sugerem... 10 minutos. Que sugerem que esses reservatórios eles podem ter uma comunicação hidráulica. Se tiverem comunicação hidráulica, era muito melhor que esse reservatório fosse submetido a uma unitização e esse óleo todo de libra que está na área da União, que gerasse receita para o Estado brasileiro, a partir de um processo de unitização. Então, essa também é uma opção para a libra. Se o reservatório é o mesmo, que a Petrobras fique, então, com franco, mas que o óleo de libra seja do Estado brasileiro num processo de unitização. Então, vamos agora ao edital de libra, né? O edital de libra, ele chega a ser, do ponto de vista técnico, uma aberração. Libra já está descoberto, já foi perfurado um poço, já chegou ao objetivo, já foi feita uma sísmica em profundidade, já foi detectada a presença lá de de possíveis 40 bilhões ou mais de 40 bilhões de barris, né? E você elabora um edital como se fosse uma área nova que fosse ser descoberta e um simples leilão de uma nova área, né? Então, nós estamos falando aqui de receitas de 2,4 trilhões de reais, no mínimo. Então, por que é que você, que tem uma possibilidade de uma receita bruta de 2,4 trilhões, gerando uma receita líquida de pelo menos 1,6 trilhão, por que é que você submete essa área a um processo de leilão? Isso chega a ser inédito no mundo. Agora, o edital propriamente dito, né, ele tem graves problemas. O primeiro problema é que o que tem sido divulgado na imprensa é que o percentual mínimo que a União ficará do excedente em óleo é de 41,65%. Isso não é verdade. O edital de libra, né, tem uma tabela, essa famigerada tabela, que se o preço do petróleo cair e se a produção média do petróleo cair, você pode chegar numa situação que não é uma situação muito improvável. Para falar a verdade, dos meus 17 anos de experiência lá com reservatório, é muito provável que chegue um ponto que a produção de libra seja inferior a 4 mil barris por dia. E existe um movimento hoje muito forte para se
derrubar o preço do petróleo. Então, um cenário de $80, por exemplo, é um cenário absolutamente possível. 60 seria mais improvável. Num cenário de $80 e 4 mil de barris por dia, nós teríamos uma redução do 41,65, uma redução de 26,45. Então, nós teríamos um excedente em óleo para a União de 15,2. Se acontecer do petróleo Paulo, chegar... um adendo aí. O novo edital oficializado passou esse número para 31,72. Não, esse aí já está com 31. Ah, já? Esse aí é 31. É porque eu fiz um estudo, né, com o edital antes... Ah, tá, desculpa, está ali. Então, como houve uma consulta pública, para vocês terem uma ideia do poder das empresas petrolíferas, o que era ruim ficou pior ainda, porque isso aqui, pelo edital original, a redução era de 26 e qualquer coisa. No edital definitivo, você pode reduzir de 31,72. Isso gera um percentual para a União de 9,93. Para vocês terem uma ideia da gravidade da situação, se o campo de Marlim, em 2009, estivesse gerando um excedente em óleo nos termos desse edital, o campo de Marlim estaria gerando para a União 9,93. Por quê? Porque o preço estava abaixo de 60 e a produção média de Marlim em 2009 estava abaixo de 4 mil barris por dia. Então, o edital de concessão que foi criticado e que foi usado como argumento de necessidade de mudança da lei, gerava uma participação especial de mais de 30%, 30,8%. E esse edital, no regime de partilha, gera uma receita nas mesmas condições de 9,93%. Então, isso é de tecnicamente, isso é uma coisa, vamos dizer, eu pesquisei a legislação de todos os países. Eu não encontrei um país que adote produção média dos poços como fator de determinação da participação do Estado na renda petrolífera. Então, tecnicamente, o decreto do regime de concessão é melhor tecnicamente. Agora, não estou fazendo nenhum elogio ao regime de concessão, ao decreto, porque 40%, que é o máximo que esse decreto permite, é baixíssimo. Mas ele, pelo menos, se você aplica o decreto no campo de Lula, o que vai valer para o campo de Lula é a produção trimestral fiscalizada. E se ela for alta, vai tender a 40%. E sempre vai ser alta a produção trimestral fiscalizada no campo de Lula. Agora, se Lula opera num regime desse, a produção média cai, o excedente em óleo da União diminui. Isso, tecnicamente, tem implicações seríssimas. Por quê? Não vai haver nenhum incentivo a que você tenha poços de alta produtividade. Eu trabalhei a minha vida inteira na Petrobras tentando aumentar a produtividade dos poços. Como é que você aumenta a produtividade dos poços? Você põe um sistema de bombeamento submarino, você faz um poço de alta inclinação, você faz um poço horizontal, você aumenta o diâmetro das linhas, você faz tudo para aumentar a produtividade dos poços. Aqui não. Aqui, quem aumenta a produtividade dos poços é penalizar. Se a União, se o contratado aumenta a produção do poço, a produção média do campo sobe, a participação dele no resultado diminui. Então, o contratado não vai ter o menor interesse em ter poços de alta produtividade. Então, todo aquele esforço do SEMPES, em poços de alta inclinação, perfuração de alto ângulo no pré-sal, fica sem sentido. Ainda tem um outro problema gravíssimo no edital.
que permite que 50% do custo em óleo seja subtraído da produção. Então, você tem uma produção lá de 100. De cara, 50% já vai para o contratado para amortizar os investimentos. Depois, tira 15% e ela é ressarcida desses 15% dos royalties. Sobra 35%. De 35%, você entra com um percentual aqui que pode chegar a 15%, 10%, 20%. O que vai sobrar para a educação? Gil, não vai sobrar nada para a educação. Então, esse edital, tecnicamente, é uma aberração técnica. Agora, tem outras, né? Tem vários problemas de legalidade que estão sendo colocados, que eu não vou entrar aqui em detalhe, que eu ainda quero mostrar mais coisas aqui. Paulo, está acabando, né? 2 minutos. Então, essa é para finalizar, mas eu ainda quero mostrar a do Gil, viu? Para finalizar, então, aqui é isso. A gente tem essa área verde que, teoricamente, né, metade dela vai para a educação e para a saúde, e dessa área verde, é metade do que ficar para a União. Grande parte da área verde vai para o contratado, toda a área azul vai para o contratado para amortizar os investimentos, e 15% vai ser ressarcido para a empresa, porque ela pagou o royalties, mas vai receber o petróleo equivalente. Bem, eu quero fazer aqui uma homenagem ao professor Gil, meu amigo. A gente tem discutido muito, a gente trabalhou juntos aí, né, o pessoal da educação, na defesa lá dos royalties para a educação. O Gil teve lá em casa, nós conversando, ele me mostrou essa figura, que é uma figura que mostra o seguinte: a gente tem uma questão demográfica, né, que nós vamos precisar muito de recursos para a educação nos próximos anos. Se vocês, a gente tem um pico lá em 2023, né, da ordem aí de 10% do PIB, e depois, como a população fica mais velha, então nós temos menos jovens, essa necessidade de financiamento de recursos para a educação diminui. Então, nós estamos aqui com uma possibilidade fantástica de o Estado brasileiro assumir Libra, gerar recursos de 1,6 trilhão líquido para financiar a educação no momento que a gente mais precisa, e nós, por meio de um edital completamente equivocado tecnicamente, estamos abrindo mão dessa oportunidade. Então, meu tempo encerrou, queria agradecer aí a atenção de todos. Obrigado, Paulo César.